A ciência e a benevolente natureza permitiram com que várias espécies conseguissem florescer nos seus ambientes, mesmo que esses ambientes sejam incapazes de sustentá-los. Aí galera, beleza? Eu sou o Dimitri, esse é o R2PG e hoje nós vamos falar sobre aquele vilão Thanos que marcou presença em Vingadores Guerra Infinita. Marcou presença é um modo de dizer, porque ele arregaçou todo mundo lá. É um cara tranquilo, é um cara impávido, é um cara fodão, que se mantém sempre calmo, sempre tranquilo, não é aquele vilão de bafafá. Nossa, bafafá. Ele não fica contando o plano dele pra todo mundo, ele conta. Afinal, se ele não contasse, fica até difícil de entender a porra do plano dele. Mas é o seguinte, ele conta pra pessoas que ele acha que tem a capacidade intelectual suficiente pra entender, mesmo que não vá concordar com ele. Preciso aqui levantar a bandeira e defender a honra de Thanos. Más línguas estão falando por aí na internet que este... eu não posso falar homem. Este alienígena genocida, nos quadrinhos, ele tem um interesse apenas de matar metade do universo, apenas para agradar. Uma mulher coloca ele na friend zone, a morte, uma das 4 entidades do universo Marvel. A questão é, Thanos não tem só esse interesse. Essa frase que eu falei no vídeo aqui, essa frase de impacto inicial, é uma tradução livre que vem dos quadrinhos. Ela não vem do filme, ela não vem da minha cabeça, ela vem dos quadrinhos. Então ele tem sim a preocupação, mesmo nos quadrinhos, sobre a sustentabilidade do universo, apesar de que seja um entendimento completamente equivocado, ao ponto em que nós já tivemos homens assim, Thomas Malthus, que era um intelectual, que dizia a população crescia em PG e a produção de alimentos crescia em PA. Você não sabe o que é PA e nem PG, eu não sou professor de matemática, vá para procurar outro vídeo, não é esse. Assim sendo, a produção de alimentos não ia conseguir acompanhar o crescimento populacional e todo mundo lá na Inglaterra ia passar fome, ia virar pedinte e não sei, foda-se, não sei o que ia acontecer, eu não sei, eu não sou Malthus. Nunca li nenhum livro dele, eu vou pagar de intelectual aqui, não vou, né? Nunca li. E pra que eu vou ler, né? As ideias dele já são completamente descartadas no meio acadêmico. Hoje, o pensamento é o seguinte, quanto mais cabeças pensantes, mais capacidade de aumentar a tecnologia, aumentar a capacidade de produção alimentícia, e hoje sim nós temos capacidade suficiente de nutrir toda a população humana, a gente não faz, porque nós somos bons de cuzão mesmo, né? Thanos, ele traz esse pensamento no filme porque o planeta dele morreu exatamente nessa situação. Thanos viu o planeta dele morrendo um problema de falta de controle populacional. Eu não sei, acho que o planeta dele todo era a China, alguma coisa assim. Tendo em vista que o planeta dele morreu assim, é meio difícil de chegar pra ele, olha só, esse pensamento seu, ele vem de Malthus, né? E Malthus, ele é um pensamento equivocado, pá, né? Porque um cara que viu o planeta dele se fuder dessa maneira, não vai conseguir pensar, conseguir analisar as coisas de uma maneira mais objetiva. Ele mesmo fala no filme que o universo é infinito e tem infinitos recursos. Então, se tem infinitos recursos, por que esse merda, ao invés de ajudar as pessoas com aquela manopla do infinito a conseguir transformar aqueles infinitos recursos em alguma coisa que possa ajudá-la, ele mata metade do universo? Por quê? Porque Thanos, apesar de ter aquele sentimento de sacrifício, apesar de Thanos ter aquele sentimento de querer salvar o mundo, ele no fundo, é um genocida, e nós já tratamos com vários genocidas em nossa história. Nós tivemos Hitler, nós tivemos Stalin. Não estou aqui para tratar sobre política, mas eu quero dizer que nós já tivemos homens que acreditavam que havia a necessidade de simplesmente matarmos parte da nossa população, e aí eles poderiam dividir de várias maneiras, poderia ser por classes sociais, poderia ser por etnia, ou qualquer coisa que seja. Eram homens com poderes, assim como o Thanos. Eles não tinham a manopla do infinito, ainda bem, mas tinham um poder da caneta, eles tinham um poder político, eles tinham um poder bélico necessário para fazer esses ideais de eugenia que o Thanos tem. Aí você pode pensar, Dimitri, eugenia? Eugenia não é quando o cara quer simplesmente pegar, tipo Hitler, tipo matar os judeus ou matar uma etnia que ele considera inferior? Não necessariamente. Eugenia pode ser exatamente o massacre de alguns para o benefício de outros. Como, por exemplo, em Esparta, eles pegavam crianças deficientes, eram todos espartanos, mas eram deficientes. E aí eles arremessavam por cima do muro, jogavam em pilhas de carniça pegando fogo, e aí brau, né? Por quê? Porque eles eram deficientes, eles iriam ser um peso para aquela sociedade. Olha aí, você tá sacando aí?
Tá sacando que é o mesmo pensamento de Thanos? A diferença é que o Thanos, ele é um vilão, assim, que tem aquele sentimento de nobreza. Vamos matar aqui metade da população, independentemente da sua classe social, da sua capacidade econômica, os caralho é 4, né? Vamos aqui falar um pouco sobre como aproveitar esse personagem tão maluco e tão interessante no seu RPG. Thanos, ele é um antagonista, entendeu? Ele é um antagonista no sentido em que antagoniza com os protagonistas. Protagonistas vem de protagon, do grego, que nos diz que é o cara que enfrenta a agonia. O antagonista, ele vai exatamente de contra isso. É o cara que não vou dizer que ele traz a agonia, mas vamos dizer que ele traz a situação e ele traz o plot. Mas por que eu não posso simplesmente dizer que o Thanos é um vilão? Por que eu digo que ele é um antagonista? Porque, como eu falei, ele está indo de contra os heróis. Mas ele não se vê como um criminoso. Ele não tem planos de dominação mundial, ele não tem planos completamente egoístas. Muito pelo contrário. Na cabeça dele, ele é o herói daquela história e os Vingadores e os Guardiões da Galáxia são os vilões. Na visão dele, é assim que funciona. E isso faz ele ser grandioso. Ele como antagonista, né? Quando ele chega pra antagonizar, você vai fazer um RPG e vai se basear nesse vilão fodástico. Você pode colocar ele como um anti-herói. Ou seja, ele é um cara porque você não precisa colocar um Thanos. Você não precisa colocar um cara que tem um objetivo de destruir metade do universo. Você pode colocar um cara que tem um objetivo claro, preciso, e que é sério no objetivo dele, e que é firme no objetivo dele, ao mesmo tempo que por dentro ele tem os sentimentos dele, ele tem os ideais dele. Então, aqui, não quer dizer que ele é o cara mau. Ele pode ser o Thanos da sua história, o Thanos do seu RPG, ele pode ser um cara que tem ideias contrapostas aos protagonistas que seriam os jogadores, e aí eles se chocam, né? Essa seria a melhor maneira de você utilizar ele, por exemplo, se sua mesa é novata. Ou você é um mestre novato no sentido de que você acabou de chegar na mesa. Você não vai chegar arregaçando todo mundo na mesa. Nós jogamos aqui já há 4 anos e tal, mas nosso mestre saiu, você não quer bicho? Quero assim. Aí matou logo 3. Porra, bicho. Aí tu tá de zoeira, né? Agora não, a sua mesa já tá há 3 anos com você como mestre. Meu amigo, eles já estão lá, já estão nível, sei lá, 12, 13, já passaram por muita coisa, já estão se sentindo foda. Você pode botar um Thanos lá e arregaçar com eles. Não é a situação em que você vai colocar, por exemplo, um dragão de nível 20, eles sabem que não tem como enfrentar e vão circular a situação. Não, é colocar uma situação tipo, ou vai, ou racha, entendeu? É uma situação de que fugir da situação vai trazer grandes prejuízos, tanto para a trama, quanto para os personagens. Tanto para pessoas queridas dos personagens. Então isso vai trazer o sentimento de derrota. O sentimento de derrota ele é bom para a mesa, de vez em quando. Né? Se você só humilha o jogador, eu já passei por uma mesa assim, não é uma mesa boa. Você vai assim quase como mulher de malandro, entendeu? Tipo, tu vai lá, já deprimido porque tu sabe que vai sofrer outra humilhação. Isso aí aconteceu comigo. Todo mundo. Essa dica, ela não fica só pros mestres. Você que é um jogador, você tem que ter sentimentos. Você tem que ter sentimentos pelos NPCs, sentimentos pelo seu personagem, né? Você tá lá conversando com sua mãe, no jogo, né? Não é sua mãe, não. No jogo, a mãe do seu personagem. Aí aparece um cara lá e dá uma espadada nela, corta ela no meio. Aí tu pensa, cortar ela no meio num golpe só? Ou esse cara tem muita força, ou a arma é mágica. Vou embora. Pô, velho, sério que esse é o teu personagem? É sério que é assim que ele pensa, esse psicopata que tu criou? É foda, viu, bicho? Então, Thanos, ele vai trazer a pimenta aí pra sua mesa, ou como antagonista, ou como vilão fodão final, principal aí, os caramba. E aí eu trago pra vocês o que tem no livro Toxicity, do Vampire the Hacking, né, Vampiro Requiem, onde os caras falam sobre, por exemplo, o Vampiro Requiem não tem vilões, são antagonistas, né? Você é um vilão, você pode ser um vilão, você pode ser considerado um vilão. Você é um vampiro, morto-vivo, bebedor de sangue, né? Vampiro bom, vampiro morto, sei lá. Aí você tá lá naquela situação de morto-vivo e você tem um inimigo político e tudo mais. O cara é o delegado do Principado. É só isso que ele é 24 horas delegado do Principado. Esse cara não assiste um filme, esse cara não vai num evento de leitura de livro, esse cara não... Porque esse evento de leitura de livro, né? Esse grupo de livro é um negócio muito cultural americano. Né? Você pode trazer aqui pro Brasil, sei lá, não vai pro pagode?
traga a humanidade, não só no sentido da ficha, né? Mas traga humanidade pros NPCs, traga humanidade pro seu personagem também, e isso vai trazer um pouco de carisma para ele. Já ele como vilão, um vilão carismático, é sinônimo de uma história boa. Por vezes a gente tem um filme ótimo, num ambiente legal, só que o vilão é um lixo, aí o filme todo é um lixo. Por quê? Porque sem um vilão não tem nem história. Sem um vilão não tem por que o protagonista agir. Sem um vilão não tem nada que faça as coisas se moverem. Aquela história do... A gente nunca falou sobre isso, né? Nem no site, nem em vídeo. A jornada do herói. Mas a gente vai falar um dia. Mas tem a jornada do herói, certo? E aí, sem o vilão, sem o motivo pelo qual o herói vai sair do seu status quo, não vai ter a jornada do herói. Não tem jornada sem vilão. Sem um motivo para superação. Não existe... O RPG basicamente é isso, desde quando ele surgiu. Por isso que tem a questão muitos sistemas trabalham com níveis. E os primeiros sistemas trabalham com níveis. É a questão da superação, melhorar o seu personagem. Avançar. Sem um objetivo bacana, esse avançar é mais assim, vocês são um grupo de mercenários de bosta. Assim, vocês não são uns heróis bacanas. Um herói bacana, ele traz o sacrifício do herói. O herói bacana, ele traz a superação. Entendeu? Ele, por mais que ele finja que ele não se importa, que nem aquele cara daquela série lá, Altered Carbon, o cara, ele dizia, não se importa com você, não sei o que. O cara era quase um santo, ficava sacrificando tudo lá, não sei o que e tal. A importância do vilão não se limita a manter a história indo pra frente. Porque senão, a história vai pra frente, chega ao final, e aí ele tem o embate final, e a derrocada do vilão, e a vitória dos heróis, e todos foram felizes para sempre. Se nessa vitória, se a derrota do vilão traz para os personagens jogadores apenas modificações na ficha, apenas XP entrando ou o item que ele deixou dropar, eu tô falando, senhores, pensem bem, eu tô falando de um vilão estilo Thanos. Eu não tô falando do Goblin, do leão descontrolado que saiu na floresta e acabou topando com os aventureiros. Eu tô falando do grande vilão da tua história. Se a única diferença depois da vitória desse vilão, a derrocada desse vilão, é nas fichas dos personagens, então esse vilão ele foi mal construído, ele foi mal feito. Vou usar as palavras mais conhecidas, ele foi uma bosta. Você é um personagem de nível 1. Você recebe desafios de nível 1. A questão passei por esse desafio, venci, aumentei de nível. Cheguei agora, olha, um desafio nível 2, venci também, próximo nível. E aí você vai construindo seu personagem. A derrota, o sentimento de derrota, ele traz a vontade verdadeira de melhorar e ficar mais forte. A humilhação, ele não deve ser utilizada sempre, como eu já falei, mas deve ser utilizada uma vez ou outra no sentido de os personagens sentirem qual o nível da dificuldade que eles vão enfrentar no futuro e qual o nível que eles estão agora. Colocando uma simples situação onde aparece alguém do nada e destrói a sua vida e humilha você, não sei o que, também não vai ajudar os personagens. Vai ajudar os personagens quando eles tiverem um objetivo claro de tentar fazer tal coisa e forem lá e não conseguirem. O exemplo perfeito que eu tenho pra vocês, na verdade eu tenho dois exemplos muito bons. Um RPG que eu joguei, um one shot, onde o grupo de aventureiros foi até uma floresta enfrentar uma bruxa e resgatar uma princesa. Meio um plot meio, né, conhecido já. Lá, nesse enfrentamento com essa bruxa, eles acabaram por matar a princesa sem querer. A bruxa usou um feitiço lá e estava usando o corpo da princesa, a princesa falou, e na verdade elas são ilusão. A princesa acabou falecendo nas mãos dos heróis. E eles tiveram, ao final, depois de não terem conseguido resgatar a princesa, tiveram que fugir. Eles viram que a força deles não era capaz de derrotar a bruxa não naquele momento. E aquilo foi uma humilhação total. E o sentimento foi de que eu preciso ficar forte. Eu preciso compensar esse rei de alguma maneira, porque eu matei a porra da filha dele. Então, esse era o sentimento da mesa como um todo. Isso é um vilão bem construído, um vilão bem elaborado. Ele vai trazer para você esse sentimento de união da mesa, um sentimento que vai além do nós somos uma party. O outro exemplo que eu tenho é um jogo de RPG que começou, onde os personagens nem tinham fichas, eles eram crianças. E eles brincavam na rua até que simplesmente apareceu a porra de um demônio que caiu de um meteoro. E começou a destruir tudo, e começou a destruir tudo que eles amavam, tudo que eles gostavam, todas as pessoas que eles conheciam. E esse demônio começou a fazer isso, e foi daí que esses garotos seguiram pessoas poderosas que ali estavam, né, naquela vila, e se tornaram aventureiros por seguir essas pessoas e terem o treinamento delas. Então já começa desde o início esse RPG, a situação de que
Eu sou fraco, não sou capaz e eu preciso melhorar. Dá mais um detalhe aqui, uma observação, um PS aqui. Você é acostumado a jogar, sei lá, chamar de Cthulhu. Você joga como investigador e enfrenta criaturas de poder absurdo. Isso não é o que eu tô querendo falar sobre humilhação. Isso aí já é uma proposta natural do jogo. Você tá todo no plano, chega lá e perceber que você não tinha essa chance, você não tinha essa capacidade. Isso é uma coisa que pode acontecer de modo natural em chamar de Cthulhu. Mas eu estou querendo trazer isso para vocês como dica de jogo. Como trazer isso, mostrar essa humilhação, mostrar a fraqueza, mostrar a incapacidade, apesar de todos os pesados. Apesar de, por exemplo, os jogadores podem ter um bom plano, os jogadores podem ter um bom item, os jogadores podem ter a magia necessária para poder realizar, e eles não conseguiram e não teriam capacidade de conseguir de maneira nenhuma naquele momento. Eles precisam melhorar alguma coisa. É isso que é a humilhação. Não é simplesmente colocar um vilão estrabólico que é incapaz de ser vencido. Não, não é isso. Eu acho que, por último aqui, dica que eu tenho para vocês do nosso vilão malthusiano é a questão do carisma. Vai estar aqui na descrição do vídeo um link para vocês verem sobre como fazer personagens carismáticos, né, como personagens interessantes na mesa. Mas o que eu posso dizer para vocês de Thanos? Thanos, ele era de um poder absurdo e ele não era prepotente de maneira nenhuma. Não posso dizer que ele era humilde, ele não era humilde. Ele tinha noção da superioridade dele. Então, mas mesmo assim, ele não era prepotente. Isso trazia uma característica marcante para o filme, que quando ele se irritou, que ele chamou o Homem-Aranha de inseto, foi um momento hilário, né? Porque até o cara mais tranquilo, depois de levar 20 kg de murro, fica chateado, é normal. Só o fato dele ser um cara foda e não ser um cuzão já dava uma admiração. Você vai admirar uma pessoa dessa. Segundo, ele tinha um objetivo claro. Você admira pessoas que têm um objetivo claro. O objetivo dele era tão claro que ele conseguia fazer sacrifícios, claro, na concepção dele por um bom motivo, mas sacrifícios que só os heróis normalmente fazem. Os vilões normalmente são egoístas demais para fazerem qualquer tipo de sacrifício, e ele fez um grande, o maior possível. Ele tinha um grande amor. E o teu fato de ter o grande amor já dá uma qualidade pro vilão. Dá uma qualidade pro vilão, uma qualidade admirável pro vilão, também traz carisma para esse vilão. Então, um vilão carismático, um vilão que você respeite, vai trazer um gás para sua história simplesmente infinito. Um Thanos na sua história é assustador, ao mesmo tempo que é intrigante, ao mesmo tempo que é excitante. Então, senhores, eu queria saber uma coisa. Já apareceu algum Thanos na mesa de vocês? Se apareceu, bota aí nos comentários e diga como foi. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu quero que vocês enfrentem bastante vilões interessantes e, por favor, sejam felizes e até a próxima.